Hoje é um dia que pode mudar o rumo da história. Enquanto a tensão escalona na Europa Oriental, o encontro em Istambul reacende debates cruciais. Mas não se engane, por trás das mesas de negociação, o que está em jogo vai muito além de palavras diplomáticas. E você precisa entender porque isso afeta diretamente o futuro de todos nós. A Rússia e os Estados Unidos se reúnem novamente, desta vez em território neutro, com um discurso oficial que tenta esconder o real propósito. Moscou e Washington juram que a Ucrânia não está na pauta, mas será que podemos acreditar? Segundo o Departamento de Estado americano, o foco é apenas a estabilização das missões diplomáticas, nada de questões políticas ou de segurança. Uma justificativa frágil, não acha? Afinal, amanhã completa exatamente um mês desde que Ucrânia e Estados Unidos propuseram um cessar-fogo total a Moscou. A resposta? Silêncio. E, pior, um aumento brutal nos bombardeios. Coincidência? Difícil acreditar. Para entender essa estratégia de duplo discurso, conversamos com Olga Kurnosova, analista política que há anos denuncia as manobras do Kremlin. Sua avaliação é contundente: a Rússia não quer paz. Essas negociações são apenas uma cortina de fumaça para ganhar tempo. Eles dizem o sim com a boca, mas agem pelo contrário. Enquanto Trump se distrair com suas guerras comerciais, Putin avança sem piedade e o mundo assiste, paralisado. E há um detalhe perturbador: Trump, que já prometeu um acordo histórico, parece ter perdido o controle da narrativa. Será que, no fundo, admira a capacidade de Putin agir sem freios, algo que ele próprio não pode fazer, limitado pelo Congresso e pela Justiça? Enquanto isso, a Rússia acusa a Ucrânia de atacar sua infraestrutura energética, mesmo após supostamente ter aceitado uma trégua. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, insiste que Kiev viola o acordo diariamente. Mas as provas? Documentos ucranianos, enviados diretamente a Washington, mostram o contrário: é Moscou que intensifica os ataques, enquanto finge comprimir ordens. O Pentágono já admitiu: a tão prometida paz nos céus nunca chegou. Mas o tabuleiro geopolítico não para por aí. A guerra comercial entre Estados Unidos e China atingiu um nível explosivo. Washington disparou primeiro, elevando tarifas sobre produtos chineses a incríveis 104%. Pequim revidou com um aumento de 50%, chegando a 84%, que jura, não recuará. Não aceitaremos esse tratamento arrogante, declarou Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês. E o pior está por vir: enquanto os dois gigantes se digladiam economicamente, o Pentágono faz um alerta assustador. Os estoques de mísseis americanos na Ásia estão se esgotando rápido demais, consumidos pelos ataques no Iêmen. Se um conflito real estourar com a China, os Estados Unidos podem ficar sem munição. Um cenário de pesadelo que, segundo o New York Times, já preocupa os altos escalões militares. E como se não bastasse, há um movimento silencioso para tirar Trump do jogo. Putin e Xi Jinping podem estar usando as próprias táticas do presidente americano contra ele. Joseph Bosco, ex-diretor de assuntos da China no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, revela em uma coluna no The Hill: Trump se gabava em a arte da negociação de desestabilizar oponentes com posições extremas para depois ceder parcialmente. Mas Putin e Xi viraram o jogo. Eles aceitam propostas vagas de paz, sem prazos nem detalhes, que enquanto continuam avançando. Enquanto Trump negocia, a China realiza exercícios militares ameaçadores perto de Taiwan, preparando o terreno para uma invasão gradual. O plano? Conquistar a confiança de Trump com elogios, enquanto distorcem a história de Taiwan e preparam o próximo golpe. E o que pensam os russos sobre essa guerra sem fim? Os dados são reveladores e preocupantes. 1/3 da população ainda apoia o conflito na Ucrânia, mesmo com as sanções estrangulando a economia e o isolamento internacional. Mas há uma pergunta que não quer calar: até quando esse apoio vai durar? Enquanto isso, na Grécia, a insatisfação explodiu. Salários congelados desde 2011, inflação disparada e um governo surdo às demandas populares paralisaram o país. Manifestantes tomaram as ruas, mostrando que, quando a paciência acaba, até as nações mais estáveis tremem. Este é o momento de ficar atento. Cada movimento nesse tabuleiro global tem consequências diretas em nossas vidas, seja na economia, na segurança ou no futuro das próximas gerações. A história não é escrita apenas por líderes,
mas por quem se recusa a ficar em silêncio. E você, está pronto para entender o que realmente está em jogo? Porque o que acontece hoje em Istambul, em Moscou ou em Pequim pode definir o amanhã de todos nós. Há 3 meses, um dado se repete como um eco surdo nas pesquisas do Levada Center: 58% dos russos ainda apoiam negociações de paz com a Ucrânia. Não é um número qualquer. É um sinal de que, sob a superfície de discursos triunfalistas e desfiles militares, algo está apodrecendo. E os números revelam mais: são as mulheres, os jovens entre 25 e 39 anos e os habitantes das grandes cidades que lideram esse clamor por paz. Não por acaso, são os mesmos que desconfiam de Putin, que buscam informações no YouTube em vez da televisão estatal e que sentem, na pele, o peso de uma guerra que nunca foi deles. Do outro lado, os que ainda aplaudem a invasão. Majoritariamente homens, maiores de 55 anos, aqueles que acreditam cegamente no caminho certo traçado pelo Kremlin, que confiam no noticiário controlado e que veem em Putin um líder inquestionável. A fadiga é real. A insatisfação cresce. E, embora os dados possam ser manipulados, afinal, em regimes autoritários, até as estatísticas mentem, a tendência é inescapável: o humor da sociedade russa está mudando. E o Kremlin sabe disso. Eles podem fingir que não pensam nisso, mas o apoio popular importa, sim, afirma a analista política Olga Kurnosova, com a precisão de quem decifra os códigos do poder. Uma ditadura pode governar pela força, mas nenhuma sobrevive sem um mínimo de consentimento. E a exaustão com a guerra? Isso é um fato. Um fato tão óbvio que até os muros do Kremlin tremem. Os números podem não refletir a realidade exata, mas a direção que apontam é clara: a Rússia está cansada. E quando um povo cansa, até os regimes mais blindados começam a trincar. A ameaça que vem da Belarus. Os exercícios militares Zapad 2025, anunciados como rotineiros por Moscou e Minsk, têm um cheiro familiar, o mesmo que precedeu a invasão em 2022. Desta vez, porém, o cenário é ainda mais sinistro. O Estado-Maior ucraniano não tem dúvidas: aquilo não é apenas um treino. É a montagem silenciosa de uma máquina de guerra. As manobras são a cortina de fumaça perfeita, adverte o general Alexander SYRSKY, comandante das Forças Armadas da Ucrânia. Permitem mover tropas, concentrar divisões e criar grupamentos ofensivos sem levantar suspeitas. Lembram-se de fevereiro de 2022? Primeiro vieram os exercícios. Depois, os tanques. A história, como sempre, se repete, primeiro como farsa, depois como tragédia. E enquanto Moscou e Minsk juram que não há planos de ataque, a OTAN não acredita em coincidências. Não vamos detalhar nossa resposta, mas isto não é um evento qualquer, avisa Kęstutis Budrys, ministro das Relações Exteriores da Lituânia. Tratamos cada movimento com a seriedade que merece. Porque, no tabuleiro geopolítico, um erro de cálculo pode custar milhões de vidas. O general sob fogos cruzados. Quando um dos mais respeitados comandantes do Batalhão Azov acusa publicamente o próprio chefe das Forças Armadas de negligência criminal, é sinal de que algo está podre no alto comando. Bogdan Krotevich, ex-chefe de Estado-Maior da 12ª Brigada de Operações Especiais, não poupou palavras em entrevista ao The Guardian: SYRSKY está jogando com vidas como se fossem peões descartáveis. Os relatos são estarrecedores: soldados mantidos a 50 metros da linha de frente, mesmo em períodos de descanso, há ordens que ignoram a evolução da guerra, drones, bombas planadoras, ataques de longo alcance, como se ainda estivessem em 1943. Não há estratégia, só 2 modos: ou ele joga mais carne para o moedor, ou recua e diz que estão protegendo as tropas, denuncia Krotevich. Isso não é liderança. Isso é homicídio por omissão. O Gestapo ucraniano silenciou. Mas o estrago já está feito. Quando um militar da linha de frente rompe o protocolo para gritar ao mundo que seus camaradas estão sendo sacrificados em vão, não é apenas uma crítica, é um aviso. E, em tempos de guerra, avisos assim não podem ser ignorados. A Grécia para. E agora? Um país inteiro paralisa. Por 24 horas, a Grécia virou um fantasma de si mesma: aeroportos fechados, metros imóveis, ruas desertas. Não foi um apagão. Foi fúria.
Os trabalhadores gregos, professores, enfermeiros, funcionários públicos saíram às ruas com uma mensagem clara: nossos salários estão congelados desde 2011. Enquanto isso, a vida ficou 30% mais cara. A conta é simples: a Grécia pode até ostentar um crescimento econômico nos papéis, mas, na prática, seus cidadãos afundam. Salários que não acompanham a inflação, bônus natalinos e pascais extintos, direitos trabalhistas esmagados. Trabalho em tempo integral, mas minhas colegas temporárias não têm férias remuneradas. Como uma mãe pode criar um filho assim? Desaba Diana Liacou, educadora de creche. Este não é apenas um protesto por dinheiro. É um grito contra um sistema que abandonou sua gente. E quando um país como a Grécia, berço da democracia, mostra que até a paciência tem limites, o recado ecoa muito além de Atenas, até onde a austeridade pode empurrar um povo antes que ele se revolte. A história não espera. Enquanto você lê isto, decisões estão sendo tomadas em gabinetes blindados, em trincheiras geladas, em praças lotadas. Cada uma delas moldará seu futuro, seja na forma de um míssil cruzando o céu, de um salário que não paga as contas ou de um líder que subestima, até tarde demais, a fúria de quem não tem mais nada a perder. Fique atento. Porque o próximo capítulo já começou.